Sejam bem-vindos e vamos a um áudio aqui no formato podcast, somente áudio. Existe maldição hereditária? O que é maldição? O que é maldição hereditária? Eu tinha um vídeo antigo deste, daí alguém me perguntou sobre isso, daí me veio a ideia de fazer um novo vídeo com mais conteúdo, um pouquinho mais recheado, com mais conteúdo. O que mais existe sobre este assunto é erro de interpretação bíblica. Vamos analisar algumas passagens sobre o assunto, explicando os erros de interpretação. Temos que observar algumas regras de hermenêutica. A Bíblia é interpretada pela Bíblia. Ela mesma dará a interpretação acerca do assunto. Primeiro, temos que definir o que é maldição na Bíblia. Muitas igrejas falam de maldição, que tem que quebrar, que tem que fazer corrente, mas muitos nem sabem o que é isso. Falam de coisas que nem sabem. Vamos ler Deuteronômio 11, 26 ao 28, somente esse versículo para uma compreensão. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno. No Velho Testamento era a base da obediência às leis. Quem obedecesse seria abençoado e quem não obedecesse poderia ser amaldiçoado. Vou citar apenas um exemplo, o exemplo do dízimo, de Malaquias 3, versos 10 e 11. Quem desse seria abençoado com boas colheitas, e quem não desse ficaria sujeito às pragas dos gafanhotos, o famoso devorador, que não tem nada a ver com demônios, que alguns pastores de hoje usaram isso para pôr medo nas pessoas. Eles espiritualizaram os gafanhotos, os transformando em demônios, que não é. Então, a maldição hereditária ensinada em muitas igrejas precisa de uma melhor explicação. Por exemplo, o pastor diz para uma pessoa que ela está com uma maldição de um antepassado e precisa fazer uma campanha de 7 sextas-feiras de quebra de maldição. E isso ainda existe em igrejas neopentecostais, algumas pentecostais, campanha da quebra de maldição. A pessoa tem uma doença ou um certo tipo de problema e eles atribuem esse problema a uma maldição hereditária de um antepassado. Nem sempre é não. Às vezes é coisa da cabeça. Todo mal é desfeito quando a pessoa se converte. Se a pessoa já é convertida, isso não existe. Não existe maldição na vida de um convertido. Simplesmente é algo que todas as pessoas estão sujeitas, como doenças, desempregos. A Bíblia diz que todas as coisas se sucedem aos bons e aos maus. O bom e o mal perde emprego, fica doente, morre, bate o carro, roubam o carro. Em Romanos 8 e verso 1 está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem é convertido não tem mal nenhum da parte do diabo e nem hereditário nenhuma. Todo mal que acontece na vida do cristão convertido não é causado por demônios ou maldição de antepassados. São coisas da vida ou consequência de algo errado que a pessoa fez. Como negócio mal feito, casamento mal feito, consequência de seus erros, má alimentação, estilo de vida que causou doença, e assim vai.
Quem serve a Deus não está sujeito a maldição nenhuma. Não caia nessa não. Agora vamos examinar o texto mais usado e mais mal interpretado sobre este assunto. Êxodo 20, verso 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Preste atenção. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, agora que vem o equívoco, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja bem, visito a maldade dos pais nos filhos. É aqui que existe o erro de interpretação. Esta passagem se refere à influência da idolatria, onde gerações futuras poderiam ser influenciadas pela idolatria dos pais. De maneira nenhuma se refere que os filhos pagariam pelos pecados dos pais. Nunca. Outra regra da hermenêutica é a ciência da interpretação. Textos difíceis da Bíblia, temos que examinar outras passagens que falam do mesmo assunto. Às vezes parece contradição, mas não é. E é isso que vamos fazer. Vamos ver em outras passagens e chegaremos à conclusão que cada um dará conta de si mesmo a Deus pelos seus pecados. Vamos ler Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Está aqui, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Pronto. Interpretou. Vamos ler Romanos 14, verso 12. De maneira que cada um de vós, de nós, dará conta de si mesmo a Deus. Pronto. Interpretou. Parece uma contradição, mas não é contradição. É uma explicação. Fica claro que ninguém paga pelos pecados de seus antepassados. Cada um responderá diante de Deus pelos seus próprios pecados. Ninguém paga pelo pecado do outro. Se o pai foi pecador, o filho não vai pagar pelo pecado dele. Se converta ou não. O que existe é influência. Uma pessoa pode errar por influência dos outros, ser influenciado, como usar drogas, bebidas, cigarros, palavrões, e assim vai. Influência. Influência na escola, amigos do trabalho, vizinhos. Mudou de conduta por influência, por má companhias. E também existe a herança genética. Quem teve ou tem pessoas na família com diabetes, problemas cardíacos e outras doenças, podem herdar a genética e acabar também desenvolvendo a mesma doença. Não tem nada a ver com demônio. Demônio coisa nenhuma. É herança genética. E também existe influência maligna. Por exemplo, uma pessoa fazia coisas erradas por influência de um demônio. Este demônio poderá influenciar alguém da mesma família ou um parente a fazer o mesmo, por influência. Mas isso é uma coisa que só acontece na vida de uma pessoa que não serve a Deus. Conforme eu li em Romanos 8:1, lá diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em 1 João 5, verso 18, diz que os que são de Cristo, o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder sobre aquele que anda segundo a vontade de Deus. É isso aí então. Expliquei de forma rápida, resumida, curto e grosso, mas deu para compreender. Porque a maioria das pessoas não assistem vídeos longos até o final. Então é bom sim um vídeo curto e resumido, mas que dá para compreender. Se ficou alguma dúvida, pergunte aí embaixo que eu respondo. Às vezes não respondo na hora por falta de tempo, mas uma hora eu respondo. Se você gostou desse vídeo, você clica em gostei.
Se você não é inscrito, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.